Família, se liga só que agora a Zenithia desapareceu de novo, cara. Ela já tinha sido salva pelo Rudolph, todo aquele esquema que a gente já contou aqui, só que dessa vez ela foi sequestrada, meu amigo. Então o primeiro pensamento que veio na cabeça do Rudolph foi a existência de um traidor dentro dos companheiros dele. Um apóstolo do Hitogami, que é o que ele tá buscando durante toda a série, né? Ele já sabe que um vai aparecer de qualquer jeito. E ele pode estar por trás dessa parada aí. Ele foi direto em quem? No Geese, pra saber dessa parada. Então vamos ver o que aconteceu? Então vem comigo que eu te conto tudo direitinho agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E família, olha só, no momento em que a gente estava da história, já se passaram mais ou menos 15 minutos aí, desde uma certa decolagem. O que acontece? O Rudolph estava ensinando a Asha a praticar cada vez mais a magia para voar. Então ela estava aprendendo as coisas, algumas habilidades e tal, e raramente ela usava isso em excesso, né? Principalmente para uma certa aterrissagem dela, que ela precisava descer num salto mágico, evitando quebrar as pernas pelo impacto e tal, tudo que podia acontecer. Bom, podia ter passado só os 15 minutos no ar, mas desde o desaparecimento da Zenithia já tinha se passado várias horas, só que o Rudolph não sabia. Era crucial encontrar ela rápido. Por mais impactante que ele estivesse para seguir em frente, ele precisava pensar sobre tudo que estava acontecendo. Quando ele voltou para casa do Cliff, a Zenithia tinha sumido, mano. E foi aí que ele se ligou, e aparentemente o Geese tinha levado ela pra passear. Vamos dar um rolezinho ali, tá ligado? A Asha pensou que com certeza ela voltaria em breve, só que não tinha sinal dela. Ela desapareceu nas mãos do Geese. Mesmo quando a noite chegou até eles, ela não veio. Então o Geese podia ser um aventureiro de classificação Rank S, mas ele não era bom em lutar propriamente dito. Além disso, ele era um demônio, né? Todos sabiam como os demônios eram tratados no país sagrado de Miles. Como eles podiam passar por uma fera, o Geese então evitou alguns dos abusos aí, mas era possível que o guarda municipal tivesse tido a ideia errada sobre ele e prendeu ele sequestrando uma mulher, talvez que era a Zenithia, né? Com uma deficiência mental, ele pode ter pensado isso. Caramba, o cara tá levando a mulher deficiente ali, cara, vamos prender ele e tal. Mas não foi o caso. A Asha também não queria pensar no que a família Latria faria se soubesse que a Zenithia tava com um demônio. A Claire Latria, que era a avó dela, meu irmão, a velha era uma velha morcegão, tá ligado? Uma velha que queria forçar a Zenithia a se casar no estado atual que ela tava. A velha não tinha coração nenhum, meu irmão. Quem sabia o que aquela mulher seria capaz? Tivo colocar a Zenithia numa vista ali sob a proteção o mais rápido possível. O Rudolph tinha que colocar ela dentro de casa. Então ele já chamou a Asha, vambora, não dá pra gente ficar aqui não. E aí a Asha falou, calma, espera um segundo aí. Na hora ela caiu no chão e as pernas dela começaram a tremer, tá ligado? Tremia tanto que os joelhos dela batiam um no outro. Mas por quê? Porque ela tava cansada do que ela usou. Parecia que ela tava fraca demais pra ficar em pé. Só que não tinha tempo pra eles esperarem, tá ligado? O Rudolph já tava falando, não tem tempo, vambora e tal. Só que ela pelo menos podia ficar ali um pouco esperando no chão e tal. Aparentemente a Asha não gostava de altura e o Rudolph suspirou por conta disso. Cercada por pessoas que eram pessoas ruins, né, com a altura no geral. A Sylph, por exemplo, tinha medo de lugares altos. Ele não podia simplesmente forçar elas a fazer algo que ela não gostava. Então ele foi lá e meio que deixou ela um pouco pra não causar nenhum acidente, né? E aí depois, no momento, ela foi melhorando e tal, depois falou, vambora, partiu, vamos encontrar a Zenithia. Nesse momento, eles tinham que pensar em procurar a Zenithia ou o Geese, tinha que achar um dos dois, que o Geese estava com ela. Eles não podiam deixar ela sozinha numa condição atual que ela tava. E aí, ela foi, devagar e calma. Quando o Rudolph pegou, deu carona até nas costas dela por um tempo, pra que ela, né, melhorasse um pouco por conta disso. Enquanto ele levantava a Asha e colocava ela nas costas, agora eles começavam a investigação de fato. O distrito dos aventureiros era muito grande. Só que ele ficava pensando aonde que ele tinha que começar. Era hora de jantar, e a Asha até sugeriu que, se é hora de jantar, é melhor a gente dar uma olhada nas tavernas ao redor. Por quê? Porque tem a esperança da Zenithia e o Geese ter saído para comer alguma coisa em algum lugar. Então, beleza, ele seguiu essa sugestão, eles correram por todas as ruas, foram observando todas as tavernas possíveis enquanto procuravam várias pistas de onde eles estavam. E todos os lugares estavam muito cheios, muita gente jantando e tal, só que não era necessário, né? A gente não precisava interrogar cada cliente para saber se eles viram ela. Eles decidiram então limitar as investigações ao pessoal das tavernas, acreditando que alguém teria notado uma mulher com um olhar muito vago acompanhado por um demônio, que era um cara de macaco aí, né, que é o Geese. Mas como já era de noite, estava começando a ficar cada vez mais tarde, o distrito dos aventureiros continuava movimentado e aumentando a movimentação. Os aventureiros depois retornavam das suas missões, começavam a segurar os frutos do trabalho dele para quê? Para vender. Todos os mercadores estavam lá também porque eles negociavam, todo mundo estava acompanhando junto. Outros aventureiros cansados no dia de trabalho procuravam uma refeição. Todos os bares, os estalageiros, tudo que chamava eles para dentro eles iam. E o som de brigas inclusive ecoava pelo bar todo, era muita gente brigando e tal. Só que tinha a ausência das carruagens nas ruas, que tornava meio que improvável que a Zenithia tivesse sido atropelada por uma dessas carruagens, o que já facilitava alguma coisa. Já era um alívio para o Rudolph, né? Na terceira taverna, então, que eles visitaram,
teve-se uma pista. Foi a primeira pista que eles conseguiram. O barman reconheceu a descrição do Giz e mencionou ele que ele estava na taverna Daplet Light, indicando que ele já tinha, né, uma reputação nesse país. E quando perguntaram sobre uma mulher, o barman ficou meio perplexo e tal, e não sabia o que dizer. Então eles decidiram verificar pessoalmente e pegaram o endereço antes de partirem para a taverna onde o nosso querido amigo estava. Agradeceram o barman com uma moeda de cobre por isso, e essa taverna Daplet Light estava localizada numa parte questionável aí da cidade, né? Uma galera aí meio esquisita caminhando pelas ruas, olhando com desdém ali as mulheres que passavam e tal. Parecia inclusive que tinha garotas de programa ali nas proximidades. Isso indicava que eles estavam perto do Distrito Vermelho, tá ligado? Comum até em Meleesh. Meleesh também tinha esses distritos aí. Bom, os homens da área todos se interessavam pela chegada da Asha, né? E do Rudels que estavam vindo. Só que a galera ficava olhando pra Asha de uma maneira meio sugestiva, né? Mesmo que eles tenham interagido de uma forma inapropriada com ela, a situação foi resolvida quando a Asha pediu pra ser colocada no chão, né? O Rudels ainda tava com ela nas costas. E aí, isso afastou um pouquinho o olhar curioso dos homens. Finalmente, eles conseguiram chegar na taverna. Quando eles chegaram lá, cara, a taverna aparentemente parecia ser um lugar comum. Só que os clientes que entravam e saíam tinham uma multidão decadente, cara. A galera era, né? Era realmente ali um lugar para qualquer pessoa entrar. A galera saía com expressão carrancuda. Inclusive, o homem que saiu, né, na hora que eles chegaram, assustava qualquer pessoa, mano. Só que ainda assim, galera, desde que chegou nesse mundo, o Rudels se tornou uma pessoa mais corajosa. Inclusive, ele é muito mais forte do que ele era, né? Então, agora ele podia até mesmo entrar sem medo num lugar como aquele. Pô, quantas vezes ele já não foi? Lá na nossa segunda temporada aí, agora que começou, ele já foi no Distrito da Luz Vermelha lá, meu irmão. Então, apesar da aparência sombria das coisas, comparado com o escritório mercenário lá de Sharia, porra, esse lugar era bem menos intimidante. Mas ainda assim, a ideia da Zenith perambulando por um lugar desse, cara, porra, incomodava profundamente ele. Então, ele não queria nem pensar que o Giz poderia ter feito. Ele gostava do cara, mas se ele tivesse agido de uma forma confusa, tentando vender a mãe dele num bordel, porra, ele jamais perdoaria o Giz de forma alguma. Quem perdoaria? Ele pegaria os dois braços dele e as pernas também, ia deixar o cara cotocão, tá ligado? Mas quando eles entraram lá no bar, ele cumprimentou todo mundo e tal, a atmosfera na taverna tava de boa, apesar da fachada meio sombria, era um lugar amigável, o local não parecia estranho pra ele, e os clientes ali também não eram todos grosseiros não, alguns aventureiros comuns estavam presentes por ali, o que fez ele se sentir à vontade lá dentro. Rapidinho ele começou a olhar todo mundo na sala e tal, só que ele não encontrou a Zenith em lugar nenhum. Mas lá no fundo da sala ele ouviu uma voz que ele reconhecia de qualquer lugar. O Giz estava lá, entregando bebidas enquanto se gabava para os jovens aventureiros que cercavam ele. O Giz parecia um tipo de poser mais velho, tá ligado? Era como se fosse o cara que tava mostrando para todo mundo. A Zenith não tava com ele ali. Ele continuou procurando pela sala, o Rudels, né, até achar. Só que aí ele foi lá e chegou na mesa do Giz, que notou a presença dele e imediatamente viu que a expressão dele mudou. Ele ficou o cara ficou com medo. O Giz tentou desviar a atenção, né, dos outros aventureiros e tal, para poder ninguém olhar para o Rudels, mas ainda assim não adiantava. Os outros 3 jovens que estavam com ele ficaram todos surpresos e também viram a garota que chegou, afastou a cadeira, e todos eles já saíram rapidinho, meteram o pé. Só que o Rudels, cara, tinha várias perguntas pro Giz, mas ele não sabia nem aonde começar. Primeiro, ele talvez pudesse convencer o Giz a dizer se o Homem-Deus, né, o Hitogami, estava envolvido ou não nessa parada. E ele acusou o Giz de ser um inimigo, dizendo que ele visitou ele num sonho e contou o que ele faria. O Giz, por sua vez, parecia meio desconectado aí, né? Não estava entendendo e tal, desviou o olhar e o Rudels estava pronto ali. Começou a apontar o dedo na cara dele para deixar ele mais constrangido possível. E detalhe, estava ali preparado para soltar a magia dele, formando rapidinho uma bala de pedra, ia estourar os miolos do Giz lá. E a pedra começou a girar como se fosse uma furadeira, só que os jovens aventureiros da sala todos se levantaram, todo mundo ficou alarmado, né? Tipo, pô, briga vai rolar. E aí ele falou que todo mundo ordenou, né? Falou para todo mundo parar e olhar fixamente pro Giz, estava com a expressão mais dura. Ele olhou nos olhos do Giz e repetiu a pergunta, exigindo que ele contasse tudo o que aconteceu, tudo em troca da sua vida, né? Porque se ele não contasse, o Rudels matava ele. O Giz começou a gaguejar, nervoso, pediu que ele parasse, não, para, tira o dedo da minha testa, calma, não vem com isso não, e saltou da cadeira. Daí eles começaram um interrogatório. Ele se ajoelhou e implorou por perdão primeiro, né, pro Rudels, claramente, e aí afirmou que ele não sabia o que ele tinha feito de errado. E ele pediu desculpas várias e várias vezes, tentando deixar tudo mais tranquilo e tal, deixar o Rudels de boa. A reação do Giz pegou o Rudels desprevenido, pô, ele imaginar que o Giz ia ficar assim, não era o que ele esperava, então ele começou a perguntar se realmente estava servindo o Hitogami ou não. Só que ele ainda não tinha certeza, e isso aí ficou desconfortável, vendo o velho amigo se curvando nele, se esfregando nos seus pés. Finalmente ele perguntou então sobre a sua mãe, a Zenith. E o Giz ficou confuso. Ele voltou a perguntar pro Giz sobre o paradeiro da Zenith. E aí o Giz começou a explicar que tinha deixado ela em casa como servo da família Latria, porque um criado da casa deles veio buscar ela.
O Giz confirmou que o criado era dos Latria, já que tinha verificado do brasão deles. E a notícia que a Zenith tinha sido levada por um servo da família Latria acelerou o pulso do Rudolf na hora. Ele tentou se acalmar, mas era difícil, meu irmão, o negócio ficou sério. Ele começou a perguntar ao Giz por que ele tinha tirado a Zenith de casa em primeiro lugar. Tu foi levar ela pra sair. E o Giz explicou que ele queria só conversar, já que fazia tempo desde que ele tinha visto o Rudolf ou a Zenith e tal, então ele queria trocar uma ideia. Realmente ele fez parte do grupo do Paul no passado, entendeu? E a conversa não parecia ter uma razão específica por trás dela, e isso ficou meio suspeito aí pro lado do Rudolf. Depois disso ele perguntou pro Giz como que o Giz sabia onde o Cliff morava, e o Giz revelou que ele tinha visitado a família Latria primeiro e depois descobriu que o Rudolf e a Zenith não estavam lá, então ele foi ao Distrito Divino pra saber, e aí ele encontrou o Cliff. Ele explicou que ele evitava ir pra lá por causa da sua natureza demoníaca, né? Santo e demônio não se dá muito. Ele tinha medo de ser atacado sem motivo lá, mas a explicação do Giz parecia fraca ou vaga pro Rudolf, possivelmente por conta do álcool que ele estava bebendo. Aí o Rudolf começou a entender o que tinha acontecido. Ele percebeu que o Giz seguiu ele até a casa e descobriu aonde ele estava hospedado, né? E é uma informação que infelizmente ele tinha sido descuidado quando forneceu, e os Latrias enfrentaram um dilema quando tentaram recuperar a Zenith dos Grimoires. Eles sabiam que uma abordagem direta seria recusada, o Rudolf não ia liberar a Zenith, uma vez que as duas famílias pertencessem a facções inimigas, não ia rolar, e o atual cenário político tornava um ataque frontal aos Grimoires algo insustentável. E mesmo que os expulsionistas ali de demônios estivessem ganhando influência, qualquer erro podia custar a eles o poder. Então, em vez disso, eles usaram quem? O Giz, um demônio que caiu nas suas mãos ali, ó, de mão beijada, de bandeja, tá ligado? Normalmente eles teriam expulsado uma criatura como o Giz sem hesitação nenhuma, tipo, sai, meu irmão, tu é demônio, não vai meter o pé aqui. Só que naquele dia, ele se tornou como se fosse um peão, e um peão muito valioso que ninguém esperaria que os expulsionistas dos demônios usassem. Então eles manipularam o Giz para atrair a Zenith para fora, porque eles estavam preocupados com a presença de um guarda-costas, e sem um guarda-costas, que no caso seria ele ali, né, eles conseguiram pegar a Zenith de boa. Só que nenhum guarda-costas estava lá, e para terrível coincidência, tanto o Rudolf quanto a Asha estavam fora porque eles estavam treinando. Os Latrias conseguiram levar a Zenith sem encontrar nenhuma resistência. Agora a principal preocupação era esconder a Zenith lá. Seria fácil atribuir, cuidar, vigiar dela de perto. O Giz ficou confuso, procurou ali vários esclarecimentos, só que, cara, a ignorância era genuína. Ele não sabia o que estava acontecendo, e não era justo também o Rudolf culpar ele por conta dele simplesmente ver os caras. Pô, ele achou que a família Latria, ela era da família Latria, a família dela tá vindo buscar ela. O Rudolf então percebeu que na verdade a culpa não era do Giz, era dele, porque ele tinha informado ao Giz de todos os seus planos de visitar a família Latria e permanecer lá. Só que não foi isso que ele fez no final das contas. Por quê? Porque a avó dele, né, era uma mulher que, sim, é nojenta, irmão. Não dá nem gosto de falar dessa mulher. O Giz, então, confiou nas palavras do Rudolf e não suspeitou de nada. Ele não achou que o Rudolf tinha sido acolhido pelos Latrias com menos hostilidade do que o normal. Portanto, isso não era uma surpresa que ele se tornasse um fantoche nas mãos dos Latrias. Ele sabia que essa galera aí era meio hostil, né? O Rudolf, então, se auto-repreendeu nessa hora. Ele ficou bolado consigo mesmo pela falta de cuidado e ele lamentou não ter levado a Zenith para casa mais cedo. Depois de identificar os Latrias como os possíveis responsáveis pelo sequestro da Zenith, então, o Rudolf percebeu que ele não deveria ter perdido tempo em Melishon. Na verdade, ele deveria ter levado a Zenith de volta para sua casa e depois disso retornado para tratar de todos os assuntos da banda mercenária lá em Melishon. Só que temos um porém, ele cometeu o erro de manter a fraqueza potencial por perto, o que agora atormentava ele, mas é aquilo, errando que se aprende, né? Então ele se deu conta de que o Giz tinha sido manipulado, mas também reconheceu que não era totalmente um inocente. No entanto, o Rudolf estava disposto a aceitar a sua ajuda, porque ele acreditava que o Giz não estava servindo o Hitogami. Mal sabe ele, né? Porque mais pra frente, meu amigo, se vocês quiserem até trago um vídeo sobre isso, então comenta aí, porque o Giz, rapaz, o maluco virou do mal, meu irmão. E assim, nessa hora, eles precisavam de todos os aliados competentes possíveis nessa situação. Por isso que o Rudolf deixou ele participar disso. O Giz, depois que ele ouviu todo o plano do Rudolf e tal, ele concordou em ajudar. E com o Giz a bordo agora, eles decidiram ir direto pra mansão Latria, porque era lá que a Zenith provavelmente estaria. Apesar do desespero que eles sentiam, eles foram. E sentia que não seria simplesmente fácil você entrar lá e tirar a Zenith dali de dentro. Quando eles chegaram na mansão, ela estava toda silenciosa, todas as luzes ainda estavam acesas, então tinha gente dentro de casa. O Rudolf bateu pra caraca no portão, gritou o nome da Zenith, não se importava com qualquer reclamação dos vizinhos, ele tava nem aí, até porque ele não morava ali, né? E acreditava que eles estavam agindo de forma justa, porque os Latrias, se eles estivessem envolvidos nessa parada, eles estavam errados, e se não estivessem, alguém estava usando o nome deles de alguma forma falsa para poder pegar a Zenith, o que também seria mais problemático, tá? Só que aí nenhum sinal de vida veio da mansão Latria. E quando o Rudolf bateu no portão com força, gritou, ficou lá em busca de resposta,
nada vinha. A determinação dele então levou ele a dar um golpe, um porradão no portão ainda mais forte. O impacto, reforçado pela armadura mágica dele, começou a distorcer ali o negócio do portão dourado, começou a ficar tudo torto, e ele gritou mais uma vez. Ele tava com urgência, falando sobre a mãe dele, só que ninguém respondeu. Porque provavelmente eles estão envolvidos nessa parada, né, cara? Tu acha que a avó dele, do jeito que era, queria casar a mãe dele e não ia ficar preocupada se a mãe desaparecesse? Então, percebendo que não tinha outra opção, o Rudeus ameaçou derrubar o portão se ninguém aparecesse para atender ele. Diante de todo esse silêncio, ele foi lá e se concentrou, meteu a magia na mão na direção do portão, se preparando para agir. Ele estava determinado a mostrar que esse portão não era um obstáculo para ele, mostrar para todos os seus oponentes ali que estavam subestimando ele, que as suas habilidades e determinação eram inabaláveis, e o cara ia em busca da Zenith a todo custo, tá ligado? Ele não ia parar até ele encontrar a Zenith e estar com ela segura dentro de casa. E assim a gente finaliza mais um vídeo por aqui, cara. Então se você quiser, cara, ver o desfecho disso tudo aí da história, deixa nos comentários. Traz mais, mina. Bota mais aí, eu quero ver a continuação. Ele achou a Zenith, não achou? Que a gente já traz esse vídeo semana que vem sem falta, tá? Mas só se vocês curtirem. Então curte aí, deixa o like, comenta, pô, pra dar aquele engajamento pra gente. Porque aí a gente traz semana que vem qual foi o desfecho da parada. Não esquece também de se inscrever e ativar o sininho. Porque de que adianta? Você vai falar pra caramba aí pra me trazer, vai curtir, mas não tá inscrito, não tá com o sininho. Quando sair o vídeo você não vai ver. Porra, faz essa boa aí, ativa esse sininho que você com certeza vai receber notificação e já vem correndo ver quando sair o próximo vídeo de Mushoku, que a gente pode terminar essa história aí, tudo depende de vocês, hein? Tamo junto sempre, família, aquele forte abraço, beijo no coração e eu te espero no próximo vídeo então, hein? Até mais, valeu!